Se você já teve um desses 6 sonhos, isso significa algo muito mais profundo do que você imagina. E não é coincidência que você esteja aqui, porque este é o lugar certo para entender o que esses sonhos realmente revelam. Muitos acreditam que sonhar é apenas parte do descanso, mas os ungidos sabem que há mensagens poderosas escondidas em seus sonhos. Imagine descobrir que você está recebendo sinais divinos enquanto dorme, sinais que nem todos conseguem acessar. Quer entender o que significa ter esses sonhos e o que Deus pode estar tentando te dizer através deles? Fique até o final, e você verá como essas experiências noturnas podem transformar sua vida de uma forma surpreendente e imediata. Imagine-se adormecendo e, de repente, uma figura angelical aparece, carregando uma presença que te envolve com calma e segurança. Sonhar com anjos pode ser uma experiência que vai além de uma simples visão. É como se uma mensagem, muitas vezes não compreendida de imediato, fosse entregue pessoalmente. Há quem diga que, ao acordar, o sonho permanece como uma brisa suave que guia as decisões do dia seguinte. Esse tipo de sonho tende a fazer a pessoa refletir sobre o que é invisível, mas ao mesmo tempo, tão real quanto palpável. Os sonhos com anjos costumam trazer uma sensação de proteção. Já notou como algumas pessoas, ao compartilhar essas experiências, se referem a um sentimento de segurança inexplicável? É como se, mesmo sem palavras, houvesse uma garantia de que estão no caminho certo. Se você já passou por algo parecido, já deve ter se sentido mais tranquilo, mesmo sem entender exatamente o porquê. Esse é o tipo de conexão que sonhos angelicais proporcionam, uma paz que transcende o entendimento imediato, como se fosse um sinal de que a vida está sendo guiada por algo maior. Nesses relatos, o impacto que fica na mente das pessoas geralmente é duradouro. Por exemplo, uma conhecida que sonhava frequentemente com anjos sempre dizia que após cada sonho, novas oportunidades surgiam em sua vida, como se uma força maior estivesse abrindo portas que antes pareciam fechadas. Isso faz pensar que esses sonhos não são apenas momentos de descanso mental, mas mensagens claras de orientação, sugerindo que existem caminhos ainda inexplorados esperando para serem trilhados. Talvez, quem sonhe com anjos esteja mais preparado para seguir novas direções na vida. Esses sonhos também podem trazer à tona reflexões sobre propósito. Será que o fato de sonhar com anjos significa que alguém está sendo chamado para algo maior? A pergunta é válida, pois, ao despertar, é comum a pessoa se sentir chamada a agir de acordo com aquela experiência, mesmo que de forma sutil. E é aí que entra o próximo ponto: o confronto com forças opostas, que muitas vezes também ocorre em sonhos, desafiando essa sensação de segurança e proteção. Já ouviu alguém relatar aquele tipo de sonho intenso em que se vê enfrentando algo sombrio? Sonhar com a expulsão de demônios é mais comum do que se imagina e muitas vezes carrega uma mensagem poderosa de superação. Nesses sonhos, o cenário pode variar. Pode ser uma luta direta com uma entidade ou um confronto mais psicológico, onde o sonhador usa sua fé ou força interior para vencer. O interessante é que, ao final do sonho, há sempre uma sensação de vitória inevitável, como se a pessoa estivesse relembrando que, com a força certa, nada é capaz de vencê-la. Nesses relatos, a batalha espiritual aparece como uma metáfora para os desafios da vida real. Pense em alguém que enfrenta dificuldades constantes, sejam elas emocionais, financeiras ou espirituais. Ao sonhar que está expulsando demônios, é como se sua mente estivesse lhe dizendo que esses obstáculos podem ser enfrentados e derrotados. Há uma espécie de catarse nesse processo, onde a luta no sonho simboliza a força interior que, muitas vezes, a pessoa não sabe que possui. Esse é um exemplo claro de como sonhos podem refletir as batalhas que enfrentamos no dia a dia. Além disso, esses sonhos podem servir como um chamado para a ação. Alguém que sonha expulsando demônios pode estar sendo encorajado a enfrentar medos e adversidades que até então parecia impossível. Um exemplo prático: uma pessoa que vinha procrastinando a tomada de uma decisão importante sonha que está afastando algo negativo de sua vida, como se aquele demônio fosse a personificação da dúvida ou do medo. Ao acordar, sente-se mais confiante para agir, como se o sonho tivesse ativado algo dentro dela. Se esse for o seu caso, observe como as decisões que você evita podem estar mais ligadas para os seus medos internos do que as dificuldades reais. No fundo, esse tipo de sonho reforça a ideia de que a fé e a determinação podem superar qualquer força negativa que tente nos derrubar. É como se o subconsciente estivesse dizendo: você tem o poder, só precisa acreditar nisso. E, claro, quando falamos de batalhas espirituais, elas nem sempre são resolvidas apenas no campo dos sonhos. O despertar para essa força interior pode ser o ponto de partida para enfrentar, na vida real, os demônios que cada um carrega. E falando em símbolos poderosos, há algo ainda mais grandioso que surge em sonhos.
Sonhar com a glória de Deus é uma experiência que transcende qualquer outra. Imagine alguém se deparando com uma luz tão intensa e majestosa que parece dominar todo o espaço ao seu redor. Nesses sonhos, essa luz não só afasta qualquer mal, como também traz uma sensação de paz e completude. Quem sonha com a glória de Deus costuma acordar com uma convicção renovada, como se tivesse sido lembrado de que existe uma força maior guiando todos os aspectos de sua vida. E essa força, quando se manifesta, não deixa dúvidas de sua presença. Esses sonhos frequentemente ocorrem em momentos de profunda busca ou dúvida espiritual. É como se, em meio à confusão, a pessoa fosse presenteada com um vislumbre do poder divino. A luz que aparece no sonho simboliza mais do que proteção. Ela é uma afirmação de que o bem prevalece sobre qualquer escuridão. Já ouvi pessoas relatarem que, após sonharem com essa luz avassaladora, sentem-se inspiradas a seguir um caminho de fé mais sólido. Elas reconhecem que, mesmo quando não veem ou entendem o plano maior, ele está sempre em ação. E essa sensação de presença divina é algo que vai além da percepção imediata. Quem já teve esse tipo de sonho sabe que não se trata apenas de um evento isolado. A imagem da glória de Deus pode mudar a forma como a pessoa encara suas lutas e desafios diários. Por exemplo, uma mulher que estava enfrentando uma crise familiar me contou que, após sonhar com a glória de Deus, passou a enxergar seus problemas com mais serenidade, acreditando que, em última análise, tudo estava sob controle divino. Esse tipo de experiência é uma verdadeira renovação de fé. Ainda assim, mesmo que o sonho deixe uma marca profunda, ele também costuma abrir novas perguntas. Será que essa glória é um lembrete para algo maior que ainda está por vir? E se for, como alguém pode se preparar para entender e viver de acordo com esse chamado? Questões como essa são comuns após sonhos tão intensos. E, ao buscar respostas, a pessoa muitas vezes acaba se deparando com outros sinais grandiosos, como o Sol, a Lua e as estrelas que, em sonhos, também trazem mensagens poderosas. Sonhar com o céu noturno iluminado pelo brilho celestial do Sol, da Lua e das estrelas traz consigo um sentimento de conexão com algo muito maior do que o mundo material. Imagine alguém olhando para cima, contemplando essas luzes no horizonte e sentindo uma força imensa, como se o cosmos estivesse enviando uma mensagem direta. Nesses sonhos, o poder desses astros é percebido como um símbolo de autoridade, iluminação e até mesmo de destino. Para muitos, essa visão é um lembrete claro de que estamos intimamente conectados ao universo e às bênçãos divinas que ele pode proporcionar. Esses astros no sonho não são apenas figuras simbólicas, mas refletem ciclos e momentos importantes na vida de quem sonha. O Sol, por exemplo, muitas vezes representa a chegada de um novo começo, uma fase de clareza e poder pessoal. Já a Lua, com suas fases, simboliza os altos e baixos emocionais, o que pode sugerir ao sonhador que ele está passando por um período de mudanças interiores. As estrelas, por sua vez, são vistas como guias, pontos de luz que mostram o caminho a seguir em meio à escuridão. Assim, sonhar com essas figuras pode indicar que o momento é propício para reavaliar a jornada pessoal e as decisões que estão sendo tomadas. Em muitos relatos, sonhar com o Sol, a Lua e as estrelas é interpretado como uma forma de despertar a autoconfiança. É como se esses astros, ao brilharem no céu dos sonhos, estivessem dizendo à pessoa que ela tem o poder de influenciar sua própria vida e o ambiente ao seu redor. Já ouvi histórias de pessoas que, após esse tipo de sonho, começaram a tomar atitudes mais decisivas e corajosas, como iniciar projetos pessoais ou se aventurar em novas áreas da vida. Esse é o poder transformador desses sonhos. Eles nos lembram que o universo é vasto e que também fazemos parte dessa grandiosidade. E, assim como os astros estão sempre presentes no céu, os sonhos com esses símbolos trazem um senso de continuidade e eternidade. Quem sonha com eles sente que, mesmo em meio aos desafios, há algo constante que ilumina o caminho. Mas, além dos astros, há outros símbolos que, quando aparecem em sonhos, trazem uma profundidade ainda maior, como a Bíblia e os versículos sagrados que se manifestam de maneira muito clara. Sonhar com a Bíblia aberta, com versículos ganhando vida à frente de seus olhos, é uma experiência transformadora. Imagine alguém folheando as páginas sagradas em um sonho, e, de repente, as palavras começam a brilhar com uma clareza que nunca antes tinha sido percebida. A sensação é de que essas escrituras contêm respostas diretas para questões profundas que a pessoa pode estar enfrentando. Esses sonhos podem ser interpretados como uma mensagem divina, sugerindo que o sonhador deve buscar orientação nas palavras sagradas para encontrar direção em sua vida. Esses sonhos podem ocorrer em momentos de incerteza ou confusão espiritual. Muitas vezes, a imagem da Bíblia aberta representa um convite para aprofundar o conhecimento das Escrituras. É como se o sonhador estivesse sendo chamado a não apenas ler,
mas também a aplicar os ensinamentos de maneira mais ativa em sua vida cotidiana. Por exemplo, uma pessoa que sonha com um versículo que fala sobre perseverança pode estar sendo motivada a manter sua fé e continuar em frente, mesmo quando os obstáculos parecem grandes demais. Esses sonhos são como lembretes de que as respostas para os dilemas da vida já estão disponíveis. Basta que a pessoa as busque com sinceridade. Além disso, sonhar com versículos específicos pode ter um impacto profundo na vida do sonhador. Já ouvi histórias de pessoas que, após sonharem com uma passagem bíblica, começaram a estudar aquela escritura em detalhes, descobrindo novos significados que até então não haviam percebido. Isso não é apenas uma conexão espiritual, mas uma verdadeira busca por crescimento pessoal. A Bíblia, em sonhos, pode ser vista como uma fonte de sabedoria acessível, uma ferramenta que está sempre disponível para guiar, consolar e encorajar. E enquanto o sonho com a Bíblia proporciona um senso de orientação espiritual, ele também pode abrir as portas para experiências ainda mais profundas. Um dos momentos mais poderosos em sonhos é quando alguém ouve a voz de Deus, e essa experiência tem o potencial de transformar completamente a maneira como a pessoa vive sua vida. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Ouvir a voz de Deus em um sonho é uma experiência que, para muitos, parece quase indescritível. Imagine estar envolto em um cenário onde, de repente, uma voz clara e cheia de sabedoria ecoa, trazendo palavras de conforto, direção ou até mesmo correção. Essa voz, muitas vezes, não precisa de grandes explicações. As palavras podem ser poucas, mas o impacto que causam é profundo. Quem já passou por essa experiência conta que, ao acordar, sente uma certeza interior de que recebeu uma mensagem diretamente do Criador, e essa certeza transforma sua perspectiva de vida. Esses sonhos não ocorrem de maneira aleatória. Normalmente, a pessoa que ouve a voz de Deus em seus sonhos está passando por um momento de grande busca espiritual ou está enfrentando dilemas que exigem uma solução clara. A voz aparece como uma resposta a essas questões, trazendo uma nova perspectiva ou orientação. Já ouvi relatos de pessoas que, ao ouvirem essas palavras, tomaram decisões que mudaram completamente suas vidas. Por exemplo, alguém que estava indeciso sobre seguir uma nova carreira pode sonhar com Deus dizendo: "Vá em frente, estou com você", e acorda com uma confiança renovada para dar esse passo importante. Há também aqueles que sonham com Deus trazendo ensinamentos mais profundos, palavras que talvez não façam sentido imediato, mas que, com o tempo, revelam seu verdadeiro significado. É comum ouvir histórias de quem acorda sem entender completamente o que foi dito, mas, conforme os dias passam, as palavras começam a ressoar com mais clareza. Isso mostra que, além de ser uma experiência espiritual, ouvir a voz de Deus em sonhos pode ser um convite para uma jornada mais longa de autodescoberta e crescimento. E, claro, esse tipo de sonho deixa uma marca duradoura. Quem já ouviu a voz de Deus em seus sonhos nunca mais olha para a vida da mesma maneira. Essa experiência costuma abrir o coração para uma nova dimensão espiritual, onde o sonhador percebe que está sendo guiado de forma íntima e direta pelo divino. Mas esse é apenas o começo, pois a jornada espiritual é contínua, e há muitos outros sinais que se revelam por meio dos sonhos. Agora que você conhece o poder por trás desses sonhos, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar os sinais ou usá-los para transformar sua vida? Lembre-se, esses sonhos são uma comunicação direta com o divino, uma oportunidade rara de alinhar seu propósito espiritual com suas ações diárias. Já se perguntou quantas vezes Deus tentou falar com você, e você não percebeu? Não deixe que isso continue acontecendo. Se você quer mudar sua vida e se conectar de verdade com sua missão, o primeiro passo é simples: aplique o que aprendeu aqui. E antes de ir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Quer mais? No próximo vídeo, vamos falar sobre como os sinais divinos podem aparecer quando você menos espera. Não perca, ele vai aparecer na sua tela em alguns instantes.